Então, a partir de agora, o microfone é do meu mestre Stormer para ele dar uma aula magna aí para nós todos, inclusive nós aqui do projeto, eu, Fabrício, Mário e todos vocês que nos acompanham diariamente no projeto e toda a população aí que acompanha a gente no Ogroflix. Stormer, fique à vontade, a sala é sua. Show de bola, Ogrão. O negócio é o seguinte, tá, pessoal? Em primeiro lugar, muito agradecido por estar aqui com vocês hoje, pelo Ogro ter disponibilizado esse momento que a gente pode estar apresentando aqui algumas ideias, algumas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia e que eu espero que sejam úteis para vocês como traders, tá? O que eu vou abordar hoje, tá? O que eu vou abordar hoje é uma forma de ver o mercado que pode ajudar qualquer pessoa que opere um mercado de livre negociação. Então, desde o sujeito que vai operar nos Estados Unidos, ou vai operar índice futuro, ou vai operar ações, ou vai operar mercado de batatas no Iraque, se o cara utilizar esse conceito que eu vou mostrar, ele pode obter um sistema operacional de fácil e rápida compreensão, e ao mesmo tempo que tem um nível de acerto bem elevado para um alvo significativamente maior do que o risco. Tá? Então, a ideia é essa. Pode ser utilizado no time frame que vocês quiserem e no ativo que vocês quiserem. Quanto mais volátil o ativo, tanto melhor o modelo. Eu vou colocar aqui na tela rapidamente para vocês verem talvez o ativo mais volátil da Bolsa Brasileira, índice futuro. Tá? Então, vocês estão aqui com a tela? Achei que você ia mostrar o IRB quando você falou isso. Não, depois eu posso até falar do IRB, mas aqui eu vou falar primeiro do futuro. Tá? Até porque eu acho que é um gráfico que boa parte das pessoas aqui acaba operando bastante. Tá? Bom, o que é a famosa armadilha, tá? Que o mercado muitas e muitas vezes irá realizar? Existem diversos tipos de armadilhas. Eu vou começar apresentando para vocês as armadilhas de day trade. Tá? Então, a armadilha de day trade, ela consiste basicamente de uma forma de operar muito similar à forma que o Garrincha jogava futebol. Talvez os mais novos não saibam como é que o Garrincha jogava futebol, mas vale a pena se botarem no Google drible do Garrincha. Então vai ver que o Garrincha, o que ele fazia? Ele fingia que ia para um lado, só que ele deixava a bola parada. Então ele mexia o corpo para um lado e a bola ficava parada. E aí o cara que estava marcando ele ficava olhando mais para o corpo dele do que para a bola, e ele ia para aquele lado. E daí ele simplesmente ia para o outro lado e driblava o cara. Bom, o mercado faz isso várias e várias vezes. Como é que é feita a armadilha do day trade? A armadilha do day trade ela é estabelecida com essa simples ferramenta que vocês estão vendo aqui. A gente tem aqui em vermelho a máxima do dia anterior, e em azul, vocês estão vendo aqui a mínima do dia anterior. A armadilha ela vai ser configurada toda vez que o mercado tentar romper essa máxima, por exemplo, e o candle seguinte perder a mínima do candle que tentou romper a máxima. Tem que ser no candle seguinte. Por que tem que ser no candle seguinte? Porque no momento que o mercado começa a tentar romper a máxima do dia prévio, por exemplo, nesse ponto, ele está fazendo aquilo que eu chamo de scouting do mercado. Ele está basicamente tentando fazer uma sondagem de como vai ser a aceitação do mercado ir acima da máxima do dia anterior. E aqui compradores vão ter se comprometido ao rompimento dessa máxima. Só que quem faz essa compra aqui, no momento em que perde a mínima no candle seguinte, sente-se traído pelo mercado, sente que o mercado não aceitou o rompimento e há uma forte rejeição. Eu às vezes chamo isso de efeito Balrog. Vocês devem ter visto, talvez, Senhor dos Anéis, em que o Balrog estava vindo atrás do Gandalf e dos anõezinhos, e daqui a pouco ele ia passar pela ponte, aí o Gandalf se vira para os anões e fala, vocês podem ir indo aqui. Aí ele se vira para a ponte, pega a porra do cajado, tá, daqui você não vai passar, no chão na paz! E daí a porra da ponte quebra, e o Balrog cai no chão, morre, começa e tal, e aquele escancel todo. Bom, isso aqui que a gente está vendo, basicamente, é o efeito Balrog. Olha só. Veja que o primeiro candle desse dia aqui, nesse ponto, aqui, o mercado abre de que maneira? Olha o que o mercado abre. Ele abre aqui, ó. Vocês estão vendo essa sombra inferior? Essa sombra inferior, basicamente, é o mercado tentando perder a mínima do dia anterior. Nessa linha azul. Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma armadilha. Todo mundo que vendeu aqui, simplesmente, quando vê esse candle branco acontecendo e finalizando assim, percebe que foram severamente armadilhados. Assim que rompe essa máxima, no candle seguinte, eu tenho a minha compra da armadilha, com o meu stop ficando abaixo dessa mínima, e com o meu alvo sendo, no mínimo, 2 vezes o meu risco para cima, no mínimo. O que o mercado faz? Uau! Dá uma pancada e rejeita violentamente. Para os amigos que gostam de usar volume, se neste candle aqui o volume for mais intenso, mais forte é o sinal. Eu não uso volume no meu gráfico, mas para quem usa, é fantástico. Observe o que acontece no dia seguinte. No dia seguinte, o mercado simplesmente abre em um gap de alta. O que esse gap de alta está fazendo? Ele está tentando romper a máxima do dia anterior, que está aqui em vermelho. Essa tentativa de romper a máxima do dia anterior, ela é rejeitada. Então, tu pode até ver a porra do Gandalf, o velhinho, com o seu cajado, pegando o cajado e dizendo, não vai passar daqui, porra! E simplesmente, quando perde essa mínima, no candle seguinte, uau, é um churril.
Tá? Então isso aqui, ó, é uma tentativa de romper a máxima do dia prévio, e no candle seguinte já é frustrado, já mostrando que falhou, e o mercado vem abaixo. Vou mostrar outro exemplo aqui, rapidamente. Aqui acontece mais uma situação dessas, exatamente no mesmo desenho. Aqui, ó. Esse primeiro candle do dia nada mais é do que o mercado tentando perder a mínima do dia anterior, ele que está aqui em azul, simplesmente não consegue, e no candle seguinte rompe a máxima e, uau, porrada para cima. Isso é uma armadilha. Eu tenho alguns amigos meus e alguns alunos meus que eles operam somente isso, não operam mais nada. É a única estratégia deles. Eles esperam o mercado. Por exemplo, o mercado chegou aqui, ó, nesse ponto, e fez esse candle. O rompimento, pessoal, tem que ser no candle seguinte. Não pode ser um ou dois candles depois. Tem que ser no candle seguinte. Então aqui não houve entrada. Mesmo que o mercado até tenha conseguido dar essa pancada, a entrada não foi acionada porque não houve rompimento no candle seguinte. Então, o rompimento tem que ser feito exatamente no candle seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma operação em cima de B3 SC3 que eu fiz e que foi bastante interessante, porque foi justamente... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, tirar minha operação que está em aberto ali. Que vocês não precisam ver a operação que está em aberto. Ó, mostrar aqui essa operação que eu fiz recentemente e que foi bem bonita. O mercado simplesmente aqui, ele faz este candle, vê que essa sombrinha inferior aqui perde a mínima do dia anterior, que é o seguinte, rompe a máxima, uma armadilha. Pá, tu projeta essa amplitude aqui para cima, bate no alvo de 161 lá do ogro, bate no 161 do ogro, também bate na máxima do dia anterior. Cara, não chegou no alvo de 2, né? Mas se eu tô comprado aqui, bateu no 161, bateu na máxima do dia anterior, tô saindo fora, meu amigo. Tchau, boto meu dinheiro no bolso e acabou. Tá? E aí, vou mostrar aqui outros modelos, só para que vocês tenham uma rápida visualização. Aqui teve um, ó, que não foi pro alvo. Aqui teve 2 nesse dia. O primeiro foi esse. Você vê que acontece a perda da mínima do dia anterior, que é do seguinte, rompe, aciona a movimentação. Esse primeiro sinal só conseguiu ir até uma vez o risco. Então aqui, o cara que operou aqui conseguiu talvez sair com 1,77. Cara, 1,77% de ganho no day trade já é um bom resultado, sem dúvida alguma. Depois o outro modelo, o outro sinal foi dado aqui. Esse aqui, o cara levou um loss. Se ele colocou um alvo de 2, ou mesmo de 161, levou loss. Veja que até chegou no alvo de 161, né? Chegou bem perto do 161, chegou no 127, que é outro FIBO que às vezes o pessoal usa. Então a gente tem aqui, ó, mais um day trade feito em cima de um trap. Né? Voltando lá para o índice futuro. E olhando aqui o índice futuro. Hoje, a gente não teve... Aproveitando, tirando uma dúvida até já pessoal minha, para começar a usar isso amanhã. Você faz algum tipo de trailing stop, justamente para um caso desse, que chegou até a dar um valor do risco, né, para cima, 100%, você chega a fazer um trailing stop em algum momento para proteger o ganho que já tem? Entendi a tua pergunta. Normalmente o que eu faço é o seguinte, tá? O meu alvo costuma ser sempre 2 para 1, tá? De uma maneira geral. Se eu tô com uma posição muito pesada, se eu estou com uma posição mais punk, bateu em um, vendo metade da posição e trago o stop da outra metade para 1 centavo abaixo do meu ponto de entrada. E com isso eu garanto que aquele trade termina no lucro. Tá? Se a minha posição for mais pesada. Se, por outro lado, a minha posição não é uma posição pesada, foi uma posição dentro do meu controle de risco, eu estou aceitando aquele loss, aí eu nem mexo no stop, não mexo em nada e vamos embora. Tá? Então vai depender muito do tamanho da posição que eu fiz. E aí eu vou fazer posições mais pesadas se o mercado estava no gráfico diário em um ponto ótimo de entrada. Aí eu vou bater mais forte. Se não está num bom ponto de entrada no gráfico diário, eu não vou bater forte, eu vou bater mais fraco. Eu vou usar o time frame mais longo para me dizer qual é o tamanho, qual é a potência, qual é o peso que eu posso realmente estar batendo. Tá? O primeiro tipo de trap, então, que a gente viu, trap de day trade, ele acontece em cima da máxima e da mínima do dia anterior. Tá? Mas existe um outro tipo de armadilha de mercado que vocês podem utilizar, e essa pode ser utilizada em qualquer período operacional. Tá? Seja num gráfico diário, ou seja num gráfico semanal, ou seja, eventualmente até num gráfico de 5 minutos. Como é que funciona esse modelo? Que também é uma armadilha. Todo mundo consegue ver aqui esse topo, né? Isso é um topo. É um topo estabelecido. Tá? E o meu conceito de topo, basicamente, é toda vez que eu tenho um candle, que basicamente faz máximas mais altas, próximo candle com outra máxima mais alta ainda, e aí quando eu tiver um candle que tem a sua máxima mais baixa que os anteriores, cara, para mim isso é um topo. Isso aqui é um topo. Então basta que eu tenha um único candle que tenha a sua máxima mais baixa que a máxima do candle anterior, está construído o topo. E fundo, para mim, é isso aqui, ó. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso aqui é um fundo. Com isso, eu tenho um critério muito objetivo do que é topo e do que é fundo. Tá? Aqui é um topo, aqui é um fundo.
certo? Bom, então isso aqui dá para ver nitidamente que é um topo, certo? Bom, vejam que nesse movimento de alta que o mercado está fazendo aqui, meus amigos, o que ele tenta fazer aqui? Ele vem e este candle aqui, ele tenta romper esse topo. Estão vendo que este candle tem uma tentativa do mercado de fazer um scouting, fazer uma sondagem de como é que está andando isso aqui. É mais ou menos como os batedores que iam lá na 7ª Cavalaria, iam à frente, né? Para avisar se tinha índio lá para frente. Se aparecia algum índio, podia morrer metade dos batedores, mas pelo menos voltavam com uma flecha nas costas e assim, ai, não vai pra lá que tem índio lá na frente. O cara avisava isso. Então essa sombra superior que vocês estão vendo aqui é a flecha nas costas do batedor, te dizendo, thou shall not pass, você não vai passar. Né? No momento em que o candle seguinte perde essa mínima, abre o trap de venda, abre a armadilha de venda e o mercado dá uma derretida. Então isso aqui não está marcado em cima da máxima e da mínima do dia anterior, mas está marcado em cima de um topo extremamente poderoso. E isso pode ser visto, por exemplo, em movimentos de gráfico diário. Eu vou colocar aqui um gráfico diário para vocês verem a ideia de um trap. Tem uma dúvida no chat, até depois, é interessante. O Marcelo perguntou se esse tipo de entrada ela pode ser ajudada através do estocástico. Sim, olha só, o estocástico ele poderia ajudar sim, mas eu não, nesse momento, quando eu vou trabalhar armadilhas, eu não estou muito preocupado com o estado sobrecomprado ou sobrevendido, porque normalmente os traps e as armadilhas, elas vão acontecer justamente quando o papel vai estar perdendo um fundo e, portanto, provavelmente ele vai estar sobrevendido, ok? Ou vai estar rompendo um topo e provavelmente ele vai estar sobrecomprado. Então, nessa situação, o estocástico não vai agregar uma informação muito útil, tá? Ele só agregaria uma informação muito útil se fosse da seguinte maneira: eu estou vendo uma armadilha de compra aparecendo dentro da perda da mínima do dia anterior, sendo que eu já estava sobrevendido no período diário. Então, no time frame maior, eu já estou muito sobrevendido. Então, eu já estou sobrevendidaço no período maior, e daí eu faço uma tentativa de perder o fundo do dia e rompo a máxima no que é no seguinte. Aí é o momento em que eu pego e boto um caminhão de dinheiro a mais do que eu classicamente eu faria. E daí sim o estocástico vai estar ajudando, ok? Olha só, aqui a gente vê nitidamente isso acontecendo. A gente tinha esse fundo estabelecido aqui. Aí o mercado faz isso, e este candle aqui, ó, ele tentou perder o fundo prévio. Estão vendo como esse candle aqui do diário, ele está tentando perder esse fundinho estabelecido aqui? No momento que eu tenho isso, eu defino uma entrada nessa ruptura. E aí, quando eu coloco essa entrada nessa ruptura, meu stop vai ficar nessa mínima. E daí, neste caso, meu alvo é, no mínimo, 2 vezes meu risco para cima, que está aqui. De fato, o alvo que eu coloco aqui nessa situação é no topo anterior, aqui. Que também está 2 vezes acima. O que o mercado faz? Uau, no dia seguinte ele abre aqui, tenta afundar um pouquinho mais, e daí ele vem, rompe a máxima, e aqui ele começa a pegar o stop de todo mundo que vendeu alugado aqui, que vendeu alugado aqui e que vendeu alugado aqui. E isso faz com que o mercado dê uma pancada para cima. Então o conceito da armadilha, ele é muito forte porque ele pega o stop dos vendidos ou o stop dos comprados. E no momento que isso acontece, tu tem um forte movimento. Observem que anteriormente o que a gente tinha. Concordam comigo que isso aqui era um topo? Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. O que o mercado vem fazendo? Ele vem subindo, vem subindo. Aí olha com este candle aqui, ó. Onde é que está o meu topo? Está aqui, ó. Com este candle, ele tenta romper a máxima do topo. Olha como tem uma pequena sombrinha ali. É uma tentativa dos compradores empurrarem o mercado acima desse topo. Se o candle seguinte perder essa mínima, é uma armadilha de venda. Eu vou vender, colocar meu stop aqui e vou botar meu alvo 2 vezes meu risco para baixo. O que o mercado faz? Perde a mínima, aciona o sinal, bati na venda, meu alvo está aqui embaixo, alvo atingido, boto o dinheiro no bolso, está feito o trade. Então, o swing trade é feito usando essa única técnica, que é uma técnica extremamente consistente para os amigos. O nível de acerto ultrapassa os 70% em qualquer time frame que vocês quiserem. Eu vou botar aqui alguns outros exemplos, porque eu sempre acho que exemplos acabam sendo, sem dúvida alguma, muito mais ilustrativos do que 10 mil palavras. Tá? Então, olha só, aqui, dá para ver nitidamente, ó, o topo. Tá vendo esse topo? Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Só um topo. Que é do seguinte, a gente tenta romper esse topo. Só que, no candle seguinte, a gente rejeita e vem. Isso é um trap. Isso é uma armadilha. Tá? Vou botar nos 60 minutos, válido 2. Qualquer time frame, qualquer papel, qualquer prazo que vocês quiserem operar, isso pode ser feito.
Para a gente localizar os traps e as armadilhas de compra e de venda, o que a gente faz? A gente deixa sempre marcado o último topo e o último fundo. O último topo e o último fundo. Tá? Então, assim, aqui tem um. Olha esse fundo aqui, ó. Que foi perdido por esse candle aqui, ó. Esse foi um candle que estava todo mundo feliz da vida, achando que a Vale ia desabar. Imagina todo mundo que alugou e vendeu o Vale aqui, acreditando que esse enorme triângulo simétrico aqui ia ser rompido para baixo. O que acontece com esses infelizes quando no dia seguinte aparece esse gap de alta, rompe essa máxima? Isso aqui é stop dos vendidos. E o mercado vai dando essa pancada. Então, quando a gente localiza este tipo de situação, aqui tem mais um exemplo bem bonitinho, em cima de 60 minutos. Olha que coisa mais... Chega a ser quase sensual, né? Dá quase vontade de se grudar no gráfico enlouquecido. Assim. Esse fundo. Aí olha esse candle aqui, ó. Olha essa sombra inferior aqui. Isso aqui é uma rejeição completa da venda. O mercado cutuca aqui. Quando ele cutuca aqui, vem institucional comprando a rodo essa porra. Simplesmente eles começaram a comprar enlouquecido, dizendo, não, daqui não vai passar. E se romper essa máxima no candle seguinte, nós temos uma armadilha sendo acionada. E eu vou tomar a posição nessa ruptura, stop nessa mínima e alvo 2 vezes para cima o risco. O que o mercado faz? Olha que o mercado vai subindo, vai até a expansão de 161 lá do ogro, batendo em 161, e essa batida em 161 aqui, o que ela está te mostrando? Um cara um pouquinho mais ligado aqui viu o seguinte, cara, eu comprei aqui por esse trap. Só que olha só o que o mercado fez depois que eu comprei por esse trap. Eu comprei aqui, o mercado foi subindo, fez um topo aqui, estão vendo esse topo aqui? Novo trap. Em cima do 161. Em cima da expansão de Fibonacci. E aí o mercado vem e recua. Então, a gente pode utilizar este padrão e essa forma de operar, como eu mencionei, em qualquer time frame. Aqui tem mais um trap aqui, ó. Olha esse fundo. Aí, simplesmente, esse candle aqui, tentando perder a mínima, rompe. O que ele pode fazer aqui? Cara, aqui o cara pode fazer, vamos lá, trava de alta. Aqui o cara pode fazer compra de call seco. Aqui o cara pode fazer compra da Vale. Aqui o cara pode fazer, se ele quiser até arriscar mais, venda de put. Tudo isso são alternativas para o cara pegar um movimento de alta aqui e capturar um dinheiro em cima. Tá? Em cima de uma armadilha de mercado. Assim como a gente viu já alguns exemplos em 60 minutos, e a gente viu alguns exemplos no gráfico diário, vamos olhar no semanal. É importante a gente olhar o semanal também e ver se eventualmente algum position aqui esteja querendo pensar ou mesmo operar no gráfico semanal. E aí eu quero colocar alguns pequenos pontos a mais para vocês entenderem a situação toda. Tá? Olha só. Aqui, o que a gente tem nessa semana? Isso aqui é um fundo. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Esse candle aqui, no semanal, é a tentativa de perder o fundo prévio. Simplesmente a ruptura dessa máxima aqui traz o quê? Traz a zeragem dos vendidos instantânea. Eles têm que começar a zerar imediatamente, eles têm que começar a estopar, eles têm que começar a sair das vendas deles e até mesmo reverter para compra. Se o candle seguinte romper essa máxima, esse troço sobe, no mínimo, até esse topo aqui, o que seria uma alta de quase 8,5%. O que o candle seguinte faz? Rompe, aciona a entrada, feita a entrada, vamos embora. Trava de alta, compra de call seco, compra de ação, venda de put, o que tu quiser. Vai embora. Tá? Agora, isso é por mera violação. Eu não preciso que feche acima. É 1 centavo acima desse negócio, eu tenho entrada. Mas percebam, e aí vem um ponto importante. Essa operação aqui, essa armadilha que vocês estão vendo, ela é uma armadilha que eu classifico como armadilha perfeita. Por que ela é uma armadilha perfeita? Existe a armadilha perfeita e existe a armadilha ousada. Como é que é a armadilha perfeita? A armadilha perfeita é quando o mercado está numa tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes, ou seja, eu tenho as médias móveis já me indicando uma direção para cima, e aí o mercado faz um movimento como esse, ó, em que ele faz um topinho, às vezes até abaixo do topo anterior, ele dá uma recuadinha, ele perde esse fundo, e o candle seguinte vem. Então aqui é a armadilha perfeita, porque é a favor da tendência. Esse tipo de armadilha é a melhor que vocês podem estar operando. Tá? Existe a armadilha ousada, que é o mercado vem caindo, tem tendência de baixa, uma compra, né? Aí ele faz isso, recua, perde o fundo prévio, e aí o candle seguinte rompe a máxima. Essa aqui, ela é mais ousada porque ela é contra. A HBO Max está fazendo seu primeiro aniversário e você também merece os parabéns.
a tendência. E, portanto, vai necessitar um pouquinho mais de fé naquilo que está sendo feito. Vai necessitar um pouquinho mais de cuidado e de precaução. Essa aqui é a melhor. Eu vou colocar aqui no 10 minutos, só para vocês verem isso acontecendo no 10 minutos, em cima da Vale do Doce no dia de hoje. Tá? Um trade, inclusive, que eu fiz hoje, day trade. Tá? Aqui, ó. Se a gente coloca uma média móvel de 8 períodos, que eu uso muito para definição de tendência, com uma média móvel de 80 períodos, quando eu tenho as duas subindo, isso me traduz um movimento direcional de alta, isso me traduz que o mercado está fortemente direcionado para cima, tá? Especialmente quando eu estou com os preços acima das duas médias, eu chamo isso aqui de Éden dos traders, quando os preços estão nessa região, tá? É o momento perfeito para se operar na contra-compra. Olha o que acontece nesse candle aqui. Vejam, aqui eu acabei de fazer um fundo. Esse fundo está formado acima da média móvel de 8, acima da média móvel de 80. Então isso aqui, simplesmente, é um fundo interessante. O que acontece no candle seguinte? O mercado tenta perder o fundo. Tenta perder o fundo. Ele consegue perder o fundo? Não. Veja que já acontece uma sombra inferior. Sabe o que é essa sombra inferior? Flecha nas costas do batedor, dizendo, não vão para lá, vendedores, não vão para lá, que tem muito índio comprando, tá lá o cavalo louco, tá lá o touro sentado, tá lá todo mundo, o Little Big Horn não é bom para sétima cavalaria. Os caras estão destruídos. Quando rompe essa máxima, meus amigos, quando rompe essa máxima aqui, simplesmente todos os vendidos começam a gritar, corram para os morros, corram para os morros, corram para os morros. Ó, porrada. Uau! E aí, o que a gente faz? Tu pega essa amplitude aqui do teu risco, joga para cima, bateu em 161, depois bate em 2, entrega o papel e está feliz da vida. Então isso aqui, tá? A gente vai estar trabalhando um trap, isso aqui é uma armadilha, certo? Essa armadilha ela acontece em cima de uma zona que é perfeita para se operar na ponta da compra. Nós vamos encontrar, por exemplo, traps em situações não tão boas. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um trap numa situação não tão boa. Por exemplo, aqui, ó. Veja que a gente tinha esse fundo, esse candle tenta perder a mínima, e perde a mínima, perde o fundo, que é o seguinte, rompe a máxima e gera uma entrada por armadilha. Só que aqui falhou. Por que falhou? Novamente, a tendência não estava nos ajudando aqui. Então essa foi uma armadilha ousada a ser operada. Dá para operar? Dá, mas é ousado. É perigoso. Tá? E aqui, ó, observa essa outra situação. Claro que aqui a gente não conseguiu fazer esse trade, basicamente, porque era final do dia. Mas olha, a gente tinha média móvel de 8 subindo, média móvel de 80 subindo. Quando a gente chega aqui e vê mínima, 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 a gente tem um fundo aqui. Observa como esse candle está perdendo esse fundo, ou está tentando perder o fundo, pelo menos. Bom, isso aqui é uma armadilha. Se eu pensar máxima, eu tenho uma compra. Eu tenho uma compra com meu stop abaixo dessa mínima. Claro que aqui eu não trabalharia uma trava de alta, porque isso aqui é 10 minutos, eu não tenho amplitude para valer uma trava de alta aqui. Aqui eu poderia pensar, talvez, no máximo, numa compra de call. E meu alvo aqui, 2 vezes, talvez 161 para cima. Só que como está no final do dia, eu não pude fazer esse trade. O que acaba acontecendo? Ó. Rompe, dá o sinal e vai embora. Por que aqui rolou tão bem? Porque nós estávamos a favor das médias, que é fundamental para que a coisa funcione extremamente bem. Tá? Aqui, ó, a gente tem um fundo marcado aqui. O que o mercado faz? Veja o mercado recuando. Ó, o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando perder esse fundo. Ele rejeitou. Isso aqui é uma rejeição da perda desse fundo, é uma armadilha que está aparecendo aqui. Entrada vai ficar aqui, stop vai ficar aqui. E se o cara for minimamente ambicioso, o alvo está no topo anterior. Acionou a entrada? Acionou. Ó, quase estopado. Vai pro alvo. Termina o trade no alvo. Então essa forma de trabalhar, e eu sempre gosto muito de trabalhar dessa forma, porque vocês podem fazer qualquer prazo operacional sim. O que vocês quiserem operar, o ativo que vocês quiserem operar, o papel que vocês quiserem operar, vocês podem fazer isso, especialmente em modelos que têm muito robôs. Por exemplo, tu pode trabalhar isso numa Apple, numa Google, no Microsoft, o Mário que opera muito lá fora. Isso aqui é fantástico de ser operado lá fora. Isso aqui é muito bom de ser trabalhado lá fora. Né? E a gente pode então operar isso, como eu mencionei, nos mais diversos períodos operacionais. Tá? 120 minutos, por exemplo, que eu acho um prazo muito legal de ser trabalhado. 5 minutos, cara, 5 minutos, quando a gente vai para time frames mais curtos, tudo começa a ser um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais errático. Os níveis de acerto caem, mas ainda assim dá para ser feito. Só que aí, naturalmente, o nível de acerto teu vai cair, não vai ficar em 75%. Tá? Bom, só que existe um outro... Responde a pergunta que pediram para eu te fazer,
se dava para usar isso em 1, 2 minutos. Então, você já tem a resposta. Se 5 já perde um pouco da eficiência, da eficácia do método, 1 e 2, então, né, nem pensar. Então, depende do papel que tu está operando. A gente tem que entender o seguinte, tá? Nós não estamos nos Estados Unidos. Tá? Existe uma diferença muito grande de liquidez de uma Apple para uma Vale. Só a Apple tem mais liquidez que o índice futuro daqui. Então, Apple, tu consegue operar no gráfico de 1 minuto, tu consegue operar no gráfico de 2 minutos. Google também. Agora, quando a gente fala de papéis, ações, Brasil, a única empresa que tem volume suficiente para ser operado nos 5 minutos é essa aqui que vocês estão vendo, é a Vale. Se tu tentar operar 5 minutos em qualquer outro papel, tu vai ter vários falsos sinais. Vejam que aqui a gente tem um trap selecionado, quando perde essa mínima. Veja que aqui a gente tem um outro trap selecionado quando perde essa mínima. Veja que aqui a gente tem um outro trap selecionado quando perde essa mínima. Então esses traps aqui, nos 5 minutos, na Vale, funcionaram bem. Porque a Vale, ela tem liquidez suficiente para ser operada nesse time frame. Agora, a maior parte dos ativos brasileiros não tem. E esse é um erro que muitos traders fazem. Eles tentam operar mercado brasileiro exatamente da mesma maneira que se opera lá fora. Só que lá fora tem muito mais liquidez. Lá fora tem muito mais robôs. Lá fora tem muito mais instituições. E nós não temos isso aqui no Brasil. Tá? Então, para ações, eu entendo que essa estratégia é melhor ser utilizada 10 minutos, 15 minutos aqui no mercado brasileiro. Para ações. Para índice futuro, cara, o índice futuro tem uma liquidez boa. O índice futuro tem uma bela liquidez. Como ele tem uma bela liquidez, cara, seria possível operar isso em 2 minutos? Sim, dá. Dá para operar essa estratégia num gráfico de 1 minuto no índice futuro? Nunca tentei, teria que testar. O time frame mais curto que eu já entrei no índice futuro é de 2 minutos. Tá? Então, se vocês quiserem tentar utilizar essa estratégia num time frame de 1 minuto, vocês vão ter que dar uma testada. Ver como é que funciona, se executa bem, se não executa bem, essas coisas todas. Aqui, ó, a gente tem um exemplo no 2 minutos, ó. Olha como esse candle aqui, ele tenta romper esse topo. Tá vendo? Ele tenta romper o topo. E aí o candle seguinte, se perder essa mínima, é uma armadilha. E vai empurrar o mercado para baixo. Eu poderia tentar aqui uma operação em que eu vou projetar essa amplitude para cá. Tentar atingir aqui 161 que estaria nessa região aqui. O que o mercado faz? Acionou. Deu a venda? Deu a venda. Bate em 100%, vai até o 127, segue um pouquinho mais, chega no 161, cara, chegou no 161, meu amigo, tá na hora de liquidar esse trade aqui. Por quê? Porque está operando contra um movimento muito forte de alta, contra uma parede inteira de compra que está defendendo isso daqui. O que o mercado faz? Então, nessa operação aqui em 2 minutos, o cara botou quanto? 323 pontos. Então, a gente pode operar isso em time frames mais curtos, nos papéis mais líquidos? Podemos. Tá? A questão toda é que a gente tem que saber se o papel que a gente está operando tem liquidez para poder funcionar o sinal de maneira adequada ou não. Aqui tem mais um exemplo. Ó, 2 minutos índice futuro. Vejam que aqui tinha um topo. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Vejam que aqui, esse candle tenta romper esse topo. Vejam que quando perde a mínima desse candle, é o sinal de venda. O stop fica acima dessa máxima. O alvo, novamente, 161 ou 2 vezes isso para baixo. O que o mercado faz a seguir? Bate na venda. E por que essa operação aqui ela é muito confortável? Porque ela é a favor das médias. Tá vendo aqui, ó? Então eu tenho a tendência a meu favor. Eu já tenho um mercado direcional. Como eu tenho um mercado direcional, os compradores que entraram aqui, quando perde essa mínima, começam a estopar acreditando que a tendência vai voltar a cair. E daí eles batem na venda e o mercado vem até o alvo de 2. Vejam que aqui eu tive um outro sinal. Ó. Esse aqui é também uma armadilha, estão vendo? O mercado tenta romper o topo anterior, tendo o seguinte, perde a mínima e bate na venda. Só que essa armadilha aqui, tu operaria, Stormer? Não, essa não operaria. Por que eu não operaria, Mário, essa daqui? Porque essa aqui está indo contra as médias móveis, então seria uma operação bem mais ousada, então essa eu não faria. Tá? Vai lá, Mário, tu tinha uma pergunta ali, cara? Sim, do pessoal. O pessoal pediu para você comentar se as médias são aritméticas ou exponencial. Perfeito. Cara, assim, ó, particularmente falando, eu já fiz um monte de estudos em cima de médias, para ver qual era o melhor período, para ver qual era melhor, se é melhor aritmética, se é melhor exponencial, se é melhor médias de Wilder, se é melhor média móvel ponderada. A verdade é a seguinte, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo poder de... o mesmo nível de acerto, o mesmo nível de eficiência, a mesma coisa. Se tu quiser usar as médias como suporte, é melhor tu usar a média móvel aritmética, porque ela vai ser um suporte melhor. Tá? Se tu quiser utilizar a média como um indicador de tendência, é melhor tu utilizar a exponencial, porque ela vai ser um pouquinho mais rápida para mostrar as modificações de tendência. Tá? Então, vai depender de para que tu utiliza a média. Se tu utiliza ela como suporte, aritmética. Se tu utiliza ela como direção, para te indicar o caminho que o mercado mais provavelmente continuar seguindo, aí é melhor usar a exponencial. Eu uso exponenciais. Aqui eu estou utilizando sempre a de 8 com a de 80. Tá? Beleza?
Show de bola. E também veio outra pergunta, mas aí depois, quando você terminar esse módulo, você pode falar para o pessoal, que é como pegar em gap a armadilha. Tá, ok, vamos lá. Olha só. Além dessa... Então, assim, eu já falei de 2 tipos de armadilhas, tá? Que é a armadilha de day trade, que é aquela em que acontece rompimento da máxima ou mínima do dia anterior, e aí viola o candle seguinte, né? Viola contra no candle seguinte. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de armadilha que a gente comentou. E eu já falei também da armadilha clássica. A armadilha clássica é quando o mercado tenta romper máxima ou, tenta romper topo ou fundo prévio e o candle seguinte rejeita. Então, a gente já tem 2 tipos de armadilhas diferentes. Uma que é estabelecida em cima da máxima e da mínima do dia anterior, e isso vai ser para day trade, e outra que é estabelecida em cima de topos ou fundos prévios, tá? E isso daí sim pode ser utilizado gráfico diário, gráfico de 10 minutos, gráfico de 5 minutos, gráfico semanal. Lembrando que essa daqui, a clássica, eu prefiro operar a favor da tendência, a favor da direção das médias, tá? Então, aqui, vou mostrar mais, talvez um último exemplo de uma operação que seria basicamente uma operação de armadilha clássica. Vejam que a gente tinha um topo aqui, acho que todo mundo aqui concorda comigo que isso aqui era um topo. Vejam que esse candle aqui traz um monte de gente empolgada. Oba! Vamos romper! Vai porrar! Não vai ter China pobre no puteiro essa noite! Que é o que se fala aqui no Rio Grande do Sul, quando o mercado está subindo. Aquelas euforias enlouquecidas, né? E, na verdade, o que acaba acontecendo? O candle seguinte, ao perder essa mínima, entra o desastre. Começa a acionar o stop de todo mundo que comprou aqui e o mercado afunda. Ó, pá! Aciona a armadilha e aí tu projeta 161 disso para baixo. Tá aqui o teu alvo. É um alvo de aproximadamente 454 pontos no mercado. Que delícia. Ó, aproveitando, galera, comentando, ó, a gente que opera muito rompimento de pivô, a gente sempre espera o quê? O pullback e o rompimento do pullback, né? Principalmente quando deixa a sombra assim. Vejam só esse pivô, se a gente estivesse esperando o pullback, né, se é o que é o correto, não teríamos sido estopados, porque o pullback não aconteceu. E agora, no caso, a gente aprendeu, inclusive, a possibilidade de, bom, pullback não aconteceu, o pivô, não vamos entrar comprado, puta, mas veja só, vamos poder entrar vendido. Exatamente, Ogro. Isso, na verdade, vem ao encontro. O Al Brooks é um cara que eu gosto muito, tá? E ele tem uma frase que é muito eficiente e que realmente é fato, eu já testei estatística disso. Em torno de 78% dos rompimentos de intradia falham. Tá? Então, 78% das vezes nós podemos ter um trap acontecendo, uma falha daquele rompimento e um recuo bem importante na direção contrária àquilo que o mercado estava acreditando que ele ia fazer. Certo? Então, essa situação aqui, pessoal, ela é extremamente interessante e é armadilha clássica. Isso aqui, armadilha clássica. Tá? Agora, tem um outro tipo de armadilha que eu queria conversar com vocês, e esse é o último tipo de armadilha, para que eu não sobrecarregue vocês muito, tá? De informação. Eu acho que às vezes informação demais pode ser deletéria, né? Que é o seguinte: isso aqui, ó, veja que o mercado vem recuando, ele vem formando um movimento de queda, e daí percebe que o mercado começa a subir, e ele tenta furar essa média móvel de 8 que está aqui, ó. Veja que essa sombra superior é uma tentativa de furar a média móvel. Se tu olhasse isso aqui ao longo da formação desse candle, provavelmente em algum momento do candle ele estava aqui em cima. E estava todo mundo acreditando que ia ser um pivô de alta e que ia voltar para esse topo aqui. Em algum momento da formação desse candle estava nesse cenário. Só que aí o mercado entra a pressão de venda, rejeita a ruptura e aciona uma armadilha quando perde essa mínima. E essa armadilha, porque ela é a falsa violação de uma média móvel de 8, eu chamo de armadilha de raposa. Por que é armadilha de raposa? Raposa é um bichinho pequenininho, não é um bichinho muito importante, né? É um bicho menor. Então as armadilhas aqui são menores. Tá? Ainda assim, o alvo continua sendo 161 para baixo. Aqui só chegou em 127. Né? Mas aí, o que o mercado faz? Ele recua, pessoal, e bate na média móvel de 80 aqui, ó. Olha como o preço estava acima da média móvel de 80 em vermelho. E daí este candle tenta furar a média. Ele tenta furar a média, e ao mesmo tempo ele tenta furar este fundo prévio, e aí o candle seguinte rejeita. Isso aqui eu chamo de armadilha de urso. Vocês já viram uma armadilha de urso? É aquele troço horroroso, que tem assim uns dentes brutais. Quando aquilo fecha, pá, quase que é um puto o pobre do bicho. É um troço brutal.
Olha a pancada que acontece aqui. Uau! Então, toda vez que o preço vem e tenta furar uma média móvel, e tenta furar essa média móvel, seja para baixo, se ele está acima dos preços, por exemplo, aqui tem uma. Aqui. Olha aqui, ó. Olha como o mercado vem caindo. Olha essa sombra. Inferior aqui, tentando furar a média móvel de 8, no Éden dos traders, quando rompe essa máxima, isso é uma armadilha de raposa. Tu tem uma tomada de posição aqui, stop aqui, e o alvo, tu vai pegar 2 vezes a amplitude para cima, teu alvo tá aqui, e nesse tradezinho aqui, tu bota 221 pontos. Isso aqui é 2 minutos, pessoal. Esse troço funciona, como eu mencionei, em qualquer time frame que vocês queiram. Tá? Qualquer time frame que vocês queiram. Agora, observe o seguinte, tá? Quando a gente visualiza um negócio desses acontecendo em cima, ó, aqui, ó, só para mostrar mais, aqui é uma armadilha normal, ó. Olha como a gente perde esse fundo. Tá vendo? Perdemos esse fundo aqui, com esse candle, que ano seguinte rejeita. Pá, armadilha. Tá? Isso aqui é uma armadilha normal. Agora, deixa eu mostrar uma armadilha de urso na sua eficácia. Olha o que o mercado está fazendo aqui. Ele começa a subir, ele vem até a média móvel de 80, bate na média móvel de 80. Esse candle aqui, ele tenta furar a média, ele tenta com todas as suas forças possíveis, tipo assim, vamos. Então todos os compradores se reuniram juntos numa Kombi e disseram, vamos porrar, vamos romper esse topo e vamos embora. E eles empurram o que eles podem no mercado. Só que eles não conseguem. E quando perde a mínima desse candle, a gente tem uma armadilha de raposa sendo acionada e o mercado vem no mínimo até o fundo prévio. E essa armadilha é perfeita porque ela está a favor da tendência de baixa. Ela está a favor da direção da média de 80 que está caindo. Então, esse tipo de operação, esse tipo de forma de operar, em que a gente tem a tentativa de violação de uma média e ela é rejeitada, mas detalhe, tá, pessoal? Rejeitada no candle seguinte. Tem que ser uma rejeição imediata. Isso aqui é o seguinte. Tu saiu com a mulher. Tá com a mulher. Aí tu tá lá, tá se fresqueando com a mulher, que nem se diz. Se a mulher imediatamente falar não, é não. Se não, não é não. Assim que falou não, tudo bem. Agora, se tu tá lá te fresqueando com a mulher e a mulher não fala na hora não, ela vai deixando. Ou seja, ela simplesmente não rejeita de cara, tu vai tentando ampliar os horizontes da tua noite. Então a ideia é a rejeição tem que ser imediata. E quando for imediata, tu respeita imediatamente aquilo. Isso aqui é uma armadilha de urso acontecendo. E daí o mercado vem de volta para mim. Tá? Agora, aqui tem mais uma. Só que essa daqui não foi acionada no candle seguinte. Então ela está cancelada. Viram? A gente bate na média, só que a gente não perde a mínima no candle seguinte. Cancelado. Agora, notem essa outra aqui. Essa daqui bate na média e ela viola já no candle seguinte. Aqui a mulher gritou. Não quero. Então aqui foi acionado no candle seguinte. O mercado vem. Isso aqui é o Balrog. Tá? Então aqui é uma armadilha de urso. Para os amigos que são mais ligados em operações de índice futuro e operações de dólar, vocês devem talvez utilizar muito o VWAP, né? Sim. Você deve utilizar muito o VWAP. Somente na primeira 1h40 do dia, que, por exemplo, a média de 20 que a gente utiliza, quando abre um gap muito grande, por exemplo, o mercado abre um gap enorme e o mercado passa a corrigir, a média está pegando na primeira hora ainda os fechamentos da véspera, né? Então o mercado está caindo e a média apontando para cima. Então, nessa hora, é a VWAP que é a nossa média que dá a direção. Inclusive, a gente desenvolveu aqui no projeto um setup, um layout, né? Que a gente tem a média a VWAP com a média de 20, elas são... Putz, só eu te mostrando para você entender, mas é bem legal. Depois eu mostro aí para ti, é bem legal. VWAP com média de 20. Só que começa o mercado com a VWAP, 10h40, a VWAP some, entra a média de 20, e detalhe, é impressionante, apesar dos cálculos matemáticos da VWAP, né, que é uma média ponderada por volume, baseada em cada negócio que sai, o volume, a quantidade de contratos naquele negócio, e faz aquela média ponderada, e a média de 20 aritmética é simplesmente a soma de 20 fechamentos dividido por 20, apesar disso, é impressionante como quase todo dia, quando a VWAP chega a 10h40 e a gente apaga ela e começa a média de 20, uma continua no rabo da outra. É impressionante isso. Olha só, já vou falar do VWAP em seguida, mas o último exemplo aqui, ó, o mercado está abaixo da média, sobe até a média móvel, veja que esse candle aqui tenta furar a média móvel de 8, não consegue, armadilha de raposa, mercado afunda.
Mas o que eu estava mencionando é, vocês que devem usar o VWAP, isso também pode ser feito em cima do VWAP. Então, tu coloca aqui o VWAP. Onde é que está o VWAP? Tirar o VWAP Band. Pode ser feito em cima do VWAP e das VWAPs Band, tá? Também funciona em cima do VWAP Band também. Tá? Então, o que é o conceito, basicamente, para trabalhar em cima do VWAP? Você vai pegar uma situação em que o mercado tenha, por exemplo, aqui, ó, veja que estava acima do VWAP, aí ele recua. 2 minutos, mas isso pode ser feito em qualquer time frame. Aí veja que esse candle aqui, ó, ele tenta furar o VWAP. Ele tentou furar o VWAP. E no candle seguinte, rejeita. Então isso aqui é uma armadilha em cima do VWAP. Veja que aqui, ó, eu considerei uma entrada aqui. Por quê? Porque tocou no VWAP. O candle seguinte não rompeu, eu tenho que cancelar minha ordem. Entendeu? Se não romper no candle seguinte, eu cancelo a ordem. Automaticamente. Tá? Vou mostrar mais um exemplo aqui, só para que a gente consiga fixar bem essa ideia. Aqui, a questão do gap, que tinham perguntado. Alguém perguntou do gap, eu não marquei o nome. Peço desculpas porque eu não marquei o nome de quem perguntou o gap. Mas olha aqui, isso aqui é um gap de alta. Viram aqui o gap de alta? Esse gap de alta, ele está tentando, no primeiro momento, romper o VWAP. Está aqui o VWAP branquinho. Se perder a mínima desse candle, meu amigo, isso é uma armadilha em cima do VWAP. E aí tu vai fazer uma venda, teu stop está acima dessa máxima e teu alvo 2 vezes para baixo. Alvo atingido, e nesse trade tu bota 469 pontos. Tá? Aqui, 469 pontos em quantos minutos? Em 22 minutos. 490 pontos. Então isso aqui é uma armadilha em cima do VWAP. Isso pode ser feito, como eu mencionei, em cima do VWAP. Óbvio que quando eu vou trabalhar no VWAP, já sendo bem franco com vocês, eu raramente entro em 2 minutos, tá, pessoal? Geralmente o time frame que eu opero, em 2 minutos eu utilizo muito o de Nápoles no índice futuro. Mas geralmente no índice futuro eu prefiro trabalhar em time frames um pouquinho mais longos, como por exemplo 10 minutos, ou como por exemplo os 5 minutos. Tá? Esses são os time frames meus de eleição para operar especificamente dentro do índice futuro. Tá? E assim, o que eu percebo é que, naturalmente, nos períodos mais longos, porque a gente acaba tendo mais volume, o sinal acaba sendo muito mais confiável do que nos períodos mais curtos, sem dúvida alguma. Tá? Então, assim, a gente viu hoje, rapidamente, 3 formas possíveis de usar armadilhas. Primeira maneira possível, tá? A gente vai estar trabalhando em cima da máxima e mínima do dia anterior. Tá? Isso vai ser em cima de day trade, máximas e mínimas do dia anterior. Para ações, para índice futuro, para dólar, para o que vocês quiserem. Segunda maneira possível, nós vamos estar trabalhando em cima de topos e fundos anteriores. Quando o mercado tenta perder um fundo, quando ele está perdendo um topo e rompe. E a terceira maneira, em cima de médias móveis, ou em cima do VWAP, ou, vocês estão vendo o que é o VWAP Band? Olha esse candle aqui que está tentando furar o VWAP Band para cima, perde a mínima, vem. Qual o desvio padrão desse VWAP Band? Então, na verdade, o VWAP Band ele vem já de, digamos assim, de fábrica, né? Com essa configuração aqui, ó. 1, 2, 3. É um desvio, 2 desvios, 3 desvios. Tá? Então aqui é um desvio para baixo, 2 desvios para baixo, 3 desvios para baixo. Aí olha que legal. O VWAP Band, eu gosto muito dele porque ele funciona mais ou menos como pequenas rodovias. O mercado fica trabalhando aqui entre elas, tá vendo? Daqui a pouco, quando ele perde essa rodovia, ele vem para outra rodovia e fica trabalhando nessa. E aí veja o que aqui, ó, o que ele está fazendo aqui, ó. Olha que lindo. Ele tenta romper acima dessa VWAP Band aqui. Tá? Ele estava abaixo dessa VWAP Band. Ele tenta romper nesse candle, quando perde essa mínima, trap, armadilha. E vem embora de novo. Tá? Então a gente consegue trabalhar isso nos mais diversos modelos, tá? Utilizando a ferramenta que a gente mais gosta. Aqui, ó, mais um último exemplo. Olha como o mercado nesse candle aqui, ele está acima do VWAP. Aí ele vem, pá, tocou no VWAP. Tocou no VWAP, tu marca essa máxima como teu ponto de entrada. Tu marca o teu stop aqui. Tu calcula quantos pontos tu está arriscando aqui. Estou arriscando 200 pontos. Cara, estou arriscando 200 pontos, aceito perder R$2.000? Aceito perder R$2.000. Então tu sabe quantos contratos tu pode botar aqui. E aí, tu vai largar o teu alvo, que vai ser 2 vezes teu risco para cima, bate no teu alvo e tu bota aqui 420 pontos. É isso. Cara, o fato é o seguinte, Ogro, uma pessoa que utilize esse modelo, e ela vai escolher naturalmente se ela vai usar em cima das médias móveis, se ela vai usar em cima do VWAP, se ela vai usar em cima do topo e fundo anterior, uma pessoa que use somente esse modelo pode viver disso e não fazer muitas outras coisas. Você tirou minhas palavras da minha boca. Eu estava vendo você falar isso e eu ia complementar, eu ia concluir, mas você já leu meu pensamento sobre aquilo que a gente estava conversando, né? Por conta de um bando de estelionatário que invadiu o mercado, a nossa profissão está sendo vilipendiada diariamente. E está aqui a prova que é possível ser um day trader profissional e viver disso pelo resto da vida.
Tá aqui a prova. Mas não é fácil, né? Requer o quê? Requer Não. disciplina. Foi fácil você virar cirurgião plástico? Primeiro, passar para a faculdade de medicina. Segundo, se formar. Depois, fazer especialização. Foi fácil, Storm? Fala para a galera. Claro que não. Isso aqui também não vai ser. Exato, exato. Então, assim, é possível, sim, é possível, mas não é fácil. A gente tem que se esforçar, a gente tem que estudar, a gente tem que criar um método, a gente tem que seguir esse método, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter controle de risco. Cara, é uma multidão de expertises que precisam ser, digamos assim, dominadas para que tu consiga eficientemente resultados consistentes. Resumindo tudo isso, tem que ser apaixonado pelo processo de ponta a ponta. Sim, não é só boletar. Exatamente. E uma coisa importante. Olha só, o mercado fez um forte movimento de queda na parte da manhã, repica, vem até a média móvel de 80. Aí ele dá essa recuadinha aqui, forma esse topo. Ó. Aí ele volta a subir e ele tenta romper a média mais uma vez, e tenta romper o topo anterior mais uma vez. Olha o nível do estocástico aqui, respondendo a pergunta se o estocástico ajuda ou não. E aí na perda daí dessa mínima, ó, armadilha. Entendeu? Ó, não, e aí o alvo. Até vocês estavam falando aí, até uma coisa, né, para você deixar para o pessoal, porque uma coisa que eu até aprendi com você, tá? Para não ter preconceito com os papéis em si, tá certo? Porque o pessoal às vezes faz uma operação, aí toma um loss e aí fala assim, não, esse papel nunca mais eu vou operar na vida. O pessoal já manda assim. E aí, né, isso vira um looping, parece que negativo, porque aí no próximo dá gain, aí o cara não fez, aí ele foi no outro que deu loss. E aí o pessoal chega assim, pô, eu só escolho mal minhas ações, né? Sim. Aí queria que você deixasse para o pessoal, porque eu lembro que quando eu fazia os cursos com você sempre falava, pô, não pode ter esse preconceito, tem que respeitar, tal, fazer o backtest, perceber que a longo prazo dá certo, né? Então, deixar esse recado para o pessoal. Na verdade, Mário, o problema é um pouco mais embaixo, tá? O que acaba acontecendo, que eu percebo que as pessoas, infelizmente, não... Elas iniciam operando um modelo, e daí quando elas levam loss, elas não têm a resiliência necessária para continuar utilizando aquele modelo. Então, um dia está operando armadilha. Aí tá lá, deu um lucro, daí ele perdeu num trade. Aí ele abandona esse modelo e começa a operar estocástico. Aí depois ele começa a operar inside bar, depois começa a operar FR, depois começa a operar banda de Bollinger, depois começa a operar... Quando vê, o cara passou praticamente 2, 3, 4, 5 anos no mercado sem utilizar um único modelo de forma consistente. Sem usar um único modelo de forma realmente eficiente. Usando todos os sinais, operando todos os papéis da maneira adequada e correta. Então, como é que o cara quer resultado consistente se o método que ele opera não é consistente? Não existe como. Como é que troca de método igual troca de cueca, né? Isso. Aí não dá certo, né? Um auditório com 100, 200, 500 pessoas, como eu já tive alguns, você pergunta, quem usa o mesmo trade system há pelo menos 6 meses? Cara, não chega a 10% da galera. É 5%, olha lá. É meia dúzia de gato pingado. Exatamente. Exatamente. Ele, em vez de se concentrar no processo para identificar aonde está a falha, pode ser no sizing, que o sizing errado atrapalha a manejo de risco, atrapalha a deixar a operação fluir, pode ser na hora da entrada, entra atrasado ou hesita, enfim, em vez de ele focar no processo, troca o trade system. Troca o trade system. E segue assim até acabar o dia. Isso porque o cara fica sempre na expectativa de achar o trade system que não vai falhar nunca. Ele sempre tenta achar o trade system salvador. Galera, não existe um trade system salvador. Tá? Todo trade system vai ter nível de acerto, nível de falha, média de ganho. Você tem agora acesso à lista com as melhores criptomoedas com desconto aplicado e pode receber cashback com as suas operações. Clique em Saiba Mais para retirar seus benefícios. Média de perda. Isso é normal. E vai ter uma filosofia por trás deste sistema operacional. O que tu tem que é gostar daquela filosofia, entender aquela filosofia e usar aquela filosofia. Né? E fazer o diário para levantar essas informações. Puta, o que mais funcionou nesse trade system? O que menos funcionou? Que tipo de filtro eu posso agregar no meu cockpit para evitar as entradas que não funcionam, por exemplo? É um processo. O Wagner Ari está perguntando ali se a armadilha de raposa funcionaria com a média mod 9 também. Funciona sim, Wagner. Tá? Na verdade, como eu mencionei, tá? Em qualquer uma dessas médias vai funcionar de maneira bastante eficiente. O que importa é que vocês usem sempre a mesma média. Não pode um dia tu usar a média mod 9, outro dia usar a média mod 5, outro dia usar a média mod 10, daqui a pouco usar de 11, ficar procurando a média que está encaixando no modelo, entendeu? Aí também não dá. Tem que usar sempre a mesma. É aquilo que eu sempre falo, galera, isso para mim foi muito esclarecedor quando eu li esse livro, e foi o que o Storm falou nisso, todas as médias funcionam, seja o valor dela, seja o tipo, exponencial, Harris-Wider, aritmética, e aí vem o livro que eu li que me clareou a minha visão sobre as médias,
média móvel, né, média, enfim, é um conceito matemático, né? Ou seja, tudo sempre tende à média. Essa é a verdade. Então, é um conceito matemático que o Daniel Kahneman explora super bem no livro Rápido e Devagar, onde justamente é aquela história, se você tem um filho que a nota dele, né, a média dele é 7, o dia que ele tiver 9, tirar um 9 ou um 10, você fala, pô, filho, parabéns, não sei o quê. No dia, na outra prova ele voltar a tirar 7, você vai falar, porra, não se pode elogiar. Cara, a média dele é 7, não é 10. Né? Então, isso funciona em tudo. Ó, último exemplo aqui, ó. A armadilha em cima da média móvel de 8 e, ao mesmo tempo, em cima do fundo anterior, dentro do Éden dos traders. Olha que trade bonito. Então, se o cara treinar os olhos para isso, Ogro, não precisa aprender muito mais, cara. Não precisa realmente ficar elucubrando 550 mil coisas. O cara tem que agora literalmente queimar a retina, e significa procurar por isso aqui, procurar por isso aqui, procurar por isso aqui, voltar no passado, não sei quantos anos, para ficar localizando todos os sinais, até que o cara consiga visualizar o sinal com uma velocidade tão grande que, cara, apareceu, ele não precisou gastar um segundo para identificar o sinal. Reage, né? Aí ele vai pronto para operar. Entendeu? É isso. Bom, amanhã, galera, vamos. Eu sei que vocês não gostam muito de mudanças, né? Mas vamos aproveitar o dia de amanhã e vamos explorar um pouco isso que a gente aprendeu hoje. Da minha parte, eu estou afim de explorar isso e utilizar. Se todos concordarem, amanhã a gente faz isso já a partir das 9 horas, a gente vai explorar isso. Até porque é muita similaridade com o que a gente já faz no dia a dia, né? É isso que é uma coisa interessante, assim, sabe? Eu dei uma olhada nos modelos, como tu está trabalhando, e eu vi que muitos dos modelos que tu trabalha, eles são bastante complementares a algumas táticas e técnicas que eu utilizo. E se somar as duas, cara, fica um troço absurdamente poderoso. Fica um troço muito, digamos assim, sinérgico. Tá? Muito sinérgico. Tá? Eu espero ter ajudado vocês. A gente está disponível aí para poder trocar ideias e poder naturalmente fazer com que todo mundo consiga pensar um pouquinho o mundo fora da caixa, né? O nosso esforço aqui diário há 4 anos é exatamente isso, né? Enfatizar o que você falou, estudar, ter comprometimento, né? E olhar fora da caixa, ou seja, não se enfiar no turbilhão que é o mercado. Eu estava relendo o livro aí do Mark Douglas, o Trader Disciplinado, e tem um trecho logo antes do livro muito interessante que eu tenho falado direto com a turma, é o seguinte: o mercado tem infinitas possibilidades todos os dias, infinitas possibilidades, e isso é enlouquecedor. Nenhum ser humano suporta lidar com infinitas possibilidades, reagir a infinitas possibilidades, que é loucura. Então, no final das contas, o que é um trade system? É você selecionar, entre as infinitas possibilidades que o mercado dá, 3, 4, 5, que você vai utilizar só essas 3, 4 e 5. Você até com o tempo e com a experiência, você vai falar, pô, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, mas não vai operar o achismo, você vai operar o que você tem consistência, o que você domina, o que você sabe, aquelas 3 ou 4 possibilidades das infinitas que existem, que você selecionou ao longo da vida, né? E vai ser o especialista naquelas 3 ou 4, e o resto você vai ignorar. A partir daí, o mercado, que todo mundo acha que é caótico, randômico, que não tem sentido, passa a ser a coisa com mais sentido. É igual a Matrix, você vai ser o Neo. Você olha aquelas letrinhas verdes caindo, você vai enxergar o que está acontecendo. Exato. Não acontece do dia para a noite, é óbvio, mas... Não. Isso requer realmente, digamos assim, tempo de tela, né? Tempo de tela. Mas olha só, é aquilo que a gente estava pensando. No momento que tu começa a treinar o teu olho, olha como tu vê aqui, ó, esse fundo, ó, sendo perdido por esse que anda aqui, aí rejeita. Pá. Trap, armadilha. A armadilha bem clássica, bem bonita. Né? Então, e aqui é uma armadilha ousada porque ele é contra as médias, tá vendo? Eu sugiro para vocês no início usarem mais as armadilhas a favor das médias, tá? Aquelas armadilhas mais direcionais, né? Que estão a favor da tendência. Mas, eventualmente, pode aparecer uma situação dessas aqui, cara. Cara, isso aqui é muito bom porque tu tens o quê? Tu tem o risco de um candle para tentar ganhar muitos candles. O pessoal já me perguntaram sobre esse indicador, e eu até fiz um curso na LS há uns, 11 anos atrás, talvez até mais, sobre pivot point. E na época, né, acabei que não me adaptei muito, achei que tinha uma taxa de acerto de 50%, aproximadamente, às vezes dava certo, às vezes não dava, e com isso, para mim, não servia. Pivot point, com essa técnica de armadilha, juntar as duas coisas, faz sentido para você?
Na verdade, sim, o pivot point é uma técnica criada por traders de chão de Chicago, década de 50, tá? Basicamente, o que eles faziam? Como eles não tinham computador na frente da tela deles, eles estavam lá no meio do pit se matando, e eles precisavam ter alguma referência do que era suporte, o que era resistência, o que eles pegavam? Eles pegavam máxima, mínima, abertura, não, pegavam abertura, fechamento, máxima, e eles somavam isso, dividiam por 3 e construíam o que eles chamam de ponto de pivô, que era isso aqui. Que era o ponto onde o mercado ficou flutuando ao longo do dia anterior. E daí essa região funcionava como suporte e resistência para aquele dia que está iniciando. E daí eles pegavam o quê? Eles pegavam a distância da máxima do dia anterior, que era aqui, até o ponto de pivô, e projetavam isso para baixo. E daí eles tinham o primeiro suporte. Pegava a distância da mínima do dia anterior até o ponto de pivô do dia atual e tinha a primeira resistência. Faziam depois a amplitude do dia inteiro e projetavam isso a partir do ponto de pivô e tinham a segunda resistência do dia e a terceira resistência do dia, e o segundo suporte do dia. Eu modifiquei isso. Tá? Eu modifiquei isso para a seguinte situação. Primeiro, se vocês clicarem aqui com o botão direito do mouse, propriedade de pivô, tu vem aqui em níveis e tá lá o método Leandro Stormer. Se tu não sabia. Se tu colocar método Leandro Stormer e tu colocares aqui os números de Fibonacci, 161 e 2, tá? 200, o que tu vai ter? Olha como ele vai modificar o posicionamento dos níveis de suporte e resistência do intradia. Sim, ele modificou, eu já gostei. Leandro Storm junto, então, meu. Sim, tá perfeito. Eu acho que vai curtir. Dá uma estudada nisso, porque o nível de. Olha como fica muito mais preciso o suporte. E o suporte. E o suporte. Qual foi a modificação que eu percebi? O que eu percebi é o seguinte, Ogro. Ao invés de tu pegar a distância da máxima até o ponto de pivô do dia de hoje e plotar essa distância para baixo, tá, que seria a forma clássica de desenho do pivô, é muito mais inteligente tu pegar a distância da máxima até o ponto de pivô e projetá-la não a partir do ponto de pivô, mas a partir da abertura do dia. Porque a abertura do dia torna-se a principal referência para o mercado que está iniciando. E daí tu larga Fibo para cima e Fibo para baixo. E aí tu vai ter suportes e resistências fantásticas para trabalhar exatamente os mesmos conceitos de intradia de mercado. Isso pode ser feito naturalmente para ações e também para índice futuro. Se a gente bota aqui o índice futuro, olha como marcou aqui perfeitamente a resistência de 2 do ponto de pivô marcando a máxima do dia. Tá vendo? Aqui mais uma resistência. Olha como marca a resistência com perfeição. Olha como marca o suporte aqui, legal. Olha como esse suporte aqui, este aqui, olha isso aqui. Nossa. Isso aqui é Fibo. É Fibo associado com o Fibo Point, com o Pivot Point. Olha aqui. Olha essas resistências. Então, no momento que tu tem olha esse topo aqui. Olha esse trap aqui, olha essa armadilha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, sim, dá para utilizar perfeitamente isso, tá? Em termos de forma de ter novas regiões de resistência e suporte importantíssimas. Aqui, ó. Essa resistência aqui. Antes mesmo de ter o primeiro movimento, que é o que eu utilizo para fazer as projeções para cima ou para baixo. A gente já tem isso antes mesmo dos primeiros movimentos acontecerem. E como isso é largado a partir da abertura, tu tem a forma como o mercado vai estar vibrando naquele dia. A abertura do dia, pessoal, é mais ou menos como a abertura de um concerto de ópera. Quando tu vê um concerto, quando inicia um movimento, o início do movimento, que é a abertura, vai dar todo o tom que toda a orquestra, que toda a sinfonia vai rolar. Então, quando a gente pega a abertura do dia, a partir daqui, vai começar a emitir qual vai ser a vibração do resto do dia inteiro. Então, quando a gente coloca o Fibo Point nisso, a gente literalmente consegue localizar suportes e localizar resistências. E associando com o Fibo, fica mais fantástico ainda. Né? Então, essa foi uma pequena modificação que eu fiz no modelo, mas que eu entendo que melhora muito, radicalmente, os níveis de resistência. Olha essa resistência aqui. Está disponível em todas as versões do Profit? Oi? Está disponível em todas as versões do Profit? Sim. Tá. No início do dia, tu já sabe que tem resistência aqui e tem suporte aqui. Resistência aqui e aqui. Mas isso são coisas dos meus estudos lá de 2005, 2006, né? Quando eu usava muito ponto de pivô. Eu acho que se tu colocar um pouquinho do teu penso em cima, considerando que tu tem uma inteligência bem maior do que a minha, tu vai descobrir coisas mais fantásticas aqui. Olha que legal, ó. Ó. Tá vendo aqui? Tocou no Fibo Point, faz o quê? Tenta furar o Fibo Point. Isso aqui é uma armadilha. Volta devagar. Sensacional. Tá? Mas eu acho que vocês vão gostar de dar uma olhada nisso aí. Ó, sim, mais sim, uma tentativa. Vamos explorar, aqui, sim. Olha aqui essa tentativa de rompimento do Fibo Point. E aí, simplesmente, o que é o seguinte, quando perde essa mínima, armadilha, pá, vem. Tá vendo? Isso é bem legal.
Pessoal que pediu para eu te convidar. Ontem o Fausto fez uma surpresa e fez uma aparição surpresa no Morning Call. O pessoal falou, convida o Storm para fazer uma aparição surpresa no Morning Call. Então, aí não vai ser mais surpresa, mas fica o convite. A hora que você quiser participar do nosso Morning Call, que tem uma audiência bem elevada, né, em torno de 3 a 4 mil pessoas, e ajudar, inclusive, pegar essa abertura do dia, etc., e fazer os primeiros estudos, a galera vai ficar enlouquecida e eu também. A gente pode combinar sim, sem dúvida alguma, Ogro, não tem nenhum problema. Eu só não sei, eu acho que eu não consigo amanhã, porque eu já tinha um compromisso amanhã de manhã, cara. Não, mas relaxa, amanhã deixa para outra semana, porque até eu tô com esse braço bem incomodado, eu fico até com receio, se eu tiver uma outra noite mal dormida como a que eu tive, de repente até perder a hora, enfim, tô bem... Não, vamos fazer o seguinte, ó, vamos programar algum movimento mais adiante, aí, pode ser semana que vem, sem nenhum problema, a gente marca um dia específico e eu dou uma parecida, a gente pode trocar ideias, pode dar uma olhada nisso aí, pode ver como é que cada um tá lendo no mercado, essas coisas todas, acho que vai ser bem válido, sem dúvida alguma. Juntar as opiniões, às vezes quando mais opiniões são convergentes, é sinal que a probabilidade da gente estar certa é maior, né? Esse é o próprio conceito por trás do mercado, né? Por trás da análise técnica. Sem dúvida alguma. Tem um ponto, só um último ponto que eu queria mostrar para vocês, tá? Isso que eu mostrei do Fibopoint, Ogro, pode ser utilizado num gráfico semanal. E por que eu disse para ti que eu achava que era pouquíssimo provável que a gente chegasse lá em 90.800? Porque olha aqui, ó. Opa! Isso aqui é o Fibo de 2 vezes. Ainda não está aparecendo. Não? Opa, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui o índice futuro. Olha onde é que a gente estava quando a gente fez a nossa aposta. Em cima do Fibopoint de 2 vezes do mês. Pô, você não contou isso para mim. Você estava com o valete na manga e a dama no colo. Então isso aqui, cara, quando acontece numa situação dessas, depois de 2 meses consecutivos de queda, chegando no dia 1º do mês, dia 1º do mês marcou o fundo, cara. É daqui para cima agora. Desculpa, mas a maior probabilidade agora é fazer o que eu chamo de V15, ó, e voltar para cá. E depois de chegar aqui, aí nós podemos conversar. Porque talvez eu perca, porque pode bater aqui e sentir e voltar, né? Mas eu entendo que o movimento mais provável é para 112. O problema da nossa aposta é o maldito do Congresso americano, republicanos e democratas, que eles vão zoar até o dia 3 de novembro, vai ter boataria, vai ter estímulo, não vai ter estímulo, vai ficar nessa punhetação 1 mês, e isso é foda, né? Mas ó, a resistência é maravilhoso. A resistência do mês está aqui, pessoal. Se vocês quiserem saber resistências e suportes do mês para o futuro, do mês, tá? Vocês podem usar os Fibos aqui, ó. Olha como esse primeiro suporte aqui funcionou na primeira semana, funcionou na segunda semana, aí perdeu. Aí vem para o segundo suporte. Aí perde e vem para o 4º suporte. Olha como aqui funcionou como suporte, 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 suporte. Então, onde é que está o suporte principal do mercado esse mês? Está aqui, ó. 91.600. Onde é que está o próximo? 89.400. E onde é que está a resistência? Cara, vocês estão batendo a resistência agora. A primeira resistência está aqui. 98.100, batemos hoje. Qual que é a próxima? Rompido isso, a próxima está em 99.600. Onde é que está a próxima? Cara, a próxima está lá em 102.170. Então, com isso, a gente tem todo o nosso roadmap, como dizem os americanos, né, o mapa da nossa estrada, que a gente tem que estar procurando, né, para trabalhar realmente essas zonas. Certo? Perfeito. E aí, galera, gostaram? Sempre um prazer falar com o pessoal. O prazer é nosso recebê-lo aqui e ter uma aula dessa, e realmente foi aquilo que eu comentei contigo. Vamos aproveitar essas lives, né, de quinta-feira e começar o bate-papo sempre, o descontraído como a gente fez, sempre legal pra caramba, mas eu acho que a gente tem que juntar forças aí para despejar conteúdo em rede social e acabar com esses estelionatários aí que estão explorando tanta gente inocente, incauta. Inocente não dá para dizer, mas é que, na verdade, a ganância está no DNA do ser humano, né? Então, não deixa de ser inocente. A pessoa sabe que a ganância é um negócio que cega. O pessoal prega muito que quem é responsável por fazer a merda, que aperta o botão, que aceita, que é trouxa. Enfim, eu concordo. Tem muita gente trouxa aí caindo nesses contos do vigário. Mas, cara, é estelionato, não importa. O cara usa do desconhecimento, da ignorância humana para fazer dinheiro fácil. Então, acho que a melhor resposta que a gente pode dar para o mercado, inclusive profissional, que tem batido bastante na análise técnica, no day trading, é mostrar que isso é uma profissão super séria, com gente séria, e que não pode nivelar todo mundo por conta dos vagabundos. É isso aí. Então, deixar conteúdo de qualidade como esse que você deixou hoje, acho que é o primeiro passo, é fundamental para a gente marcar posição, que a nossa profissão é séria, a análise técnica é séria e que tem que ser levada a sério por todo mundo. A gente não pode ser... mais que tudo, né, Ogro? É uma profissão, né, cara, que tem que ser respeitada no sentido de o cara que se dedica a isso não pode fazer as coisas nas coxas de maneira alguma, não pode
entrar de corpo mole, não pode entrar sem ter disciplina, não pode entrar sem ter plano, não pode entrar sem ter controle de risco, não pode ter absolutamente nada. Tem que ser tudo dentro by the book, como se diz. Né? Como qualquer profissão, exige esforço, exige comprometimento, e se você tiver disposto a pagar por isso, né, que é usar o seu tempo livre para estudar, enfim, não tem como dar errado. Isso Bom, eu queria aproveitar, antes de me despedir de vocês, me despedir do Storm, já anunciar o nosso próximo visitante para a semana que vem. Semana que vem eu vou receber com muito orgulho, muita honra, eu vou receber aqui na quinta-feira, eu vou receber... Tá sem imagem? Tô sem imagem? Não, tá com imagem. Tá vendo aqui no YouTube? É com imagem. Eu vou receber quinta-feira que vem o Rafael Figueiredo e o Adeodato Neto da Eleven, e eles vão falar, obviamente, né, sobre o método Fusion, ou seja, a análise fundamentalista junto com a análise técnica, que o Rafael Figueiredo é outro expoente nessa escola aqui no Brasil, como o Stormer, como o Fausto Botelho, e vai ser uma super de uma live também, e vamos poder também ver, né, ouvir, para quem não conhece o método Fusion, do que se trata esse método que foi aperfeiçoado bastante por eles aqui no Brasil, tá? Em primeira mão, na quinta-feira. E o Vlad, com quem eu já fiz uma live há uns 2 anos atrás, está na lista, tá, Antônio? A galera toda que é da escola Leandro Storm é uma galera que eu confio assim, sem pensar 2 vezes. Então é o Bizi, é o Vlad, é o Lauro Vilares, é uma galera que na década retrasada, ou se a gente considerar que a década ainda não começou a nova, né? Então é a retrasada, eu acompanhava muito de perto. O William Marques também está agendado, vai rolar, acho que daqui a umas 2 semanas, ou logo em novembro, não sei. Então fiquem tranquilos, galera, que essa galera boa que tá desenvolvendo uma análise técnica responsável, séria, com senioridade, com qualidade, com profundidade, estão todos aí no pipeline para virem aqui nos visitar e deixar sua contribuição aqui no canal, deixar a contribuição aqui no projeto e também, né, como falei, deixar contribuição para a análise técnica brasileira, né, que está no momento aí, está meio que tomando aí um corner, mas a gente vai dar um squeeze nesses vagabundos aí, vocês vão ver. Super. Mestre, obrigado aí pelo seu tempo, 1h30 de bate-papo que vai ficar aí salvo para a posteridade no YouTube. Enquanto tiver YouTube, esse vídeo vai estar aí disponível para quem quiser aprender um pouco contigo. E fica aí, para quem não conhecia o Storm, ele tem um canal também no YouTube, ele tem a primeira escola de formação de traders do Brasil, que é a Leandro Storm, super respeitada, da onde eu sou oriundo. Ele tem uma série de cursos, treinamentos aí para quem quiser explorar mais a fundo a análise técnica, e aquilo que eu falo, conhecimento é a única coisa que nunca vão roubar de vocês. Então, invistam em conhecimento, tá? E ele é o melhor que vocês podem contar aí para aprender análise técnica raiz, análise técnica clássica, análise técnica baseada em setups que eles, como mostrei no início, né? Que ele explora a exaustão com estatísticas, com backtest, etc. Então a coisa já vai chegar para vocês, como vocês viram hoje, mastigada para... Aí vai da disciplina, vai do empenho de cada um, que é uma coisa que a gente não tem como transferir, porque se a gente pudesse, com certeza a gente transferiria para vocês um pouco dessa nossa paixão, desse nosso empenho pela análise técnica. Isso vai ter que partir de vocês. Mas do resto, contem com a gente, comigo, com o Storm, com tantos profissionais bons que tem no mercado, e vamos levantar aí a bola da análise técnica e do day trade, que tá bem sem moral ultimamente. Tá bom, galera? Storm, obrigado mais uma vez, cara. Agradeço as palavras, um forte abraço a todos, um bom descanso para vocês e uma ótima semana. Amém. Obrigado, Storm. Nos vemos agora, então, ou em Porto Alegre ou em São Paulo, seja o que Deus quiser. Ou o Trump, ou o mercado. Vai ser lá em dezembro. A gente chega em São Paulo. A Anitta também go blue hoje. Tu nem trouxe o blue para mim, né? Vamos tomar go blue agora. Um abração, pessoal. Um abraço, mestre. Vou ver vocês em São Paulo aqui. Falou, Mário. Um abraço. A galera está torcendo para que seja... Valeu, Storm. Um abraço. Para mim, os meus amigos estão torcendo contra mim porque querem te encontrar pessoalmente. Veja só. Ah, é? Amigos assim, o inferno tá cheio, né? Tá todo mundo torcendo contra para poder te encontrar pessoalmente, tá vendo? Aí eu falei, beleza, não tem problema, mas o jantar de vocês do Fazano eu não pago, não. Cada um por si, só o pessoal do mestre. Então tá bem, não? É aquilo que eu te falei, né, cara? O pessoal já fez aquela. Vou mostrar. Os dois memes aí que você mostrou. Ó, o que o pessoal andou aprontando aqui, bem simples, assim, ó, o pessoal lá do fórum que a gente participa, o que eles fizeram? Eles botaram isso aqui, ó. Deixa eu botar share screen. E agora
Agora eu tenho umas compras aí, eu preciso... Olha só. 112 viram, histórico, e o ogro tá mais forte, ó, 90 mil. Mas é 91 quase, hein? É 90,800, hein? 9800, tô ligado, 9800. Mas depois de hoje, qual foi o meme novo? Esse aqui foi de hoje, ó. Esse aqui foi o. Eu sempre digo, o Balboa começa apanhando, e daqui a pouco ele se levanta, tipo assim, Adrian! Então, vamos incluir uma variável nessa aposta. Você vai gritar Adrian lá no Fazano, então, hein? É combinado, se eu ganhar, eu grito Adrian lá no Fazano. Top demais. Valeu, mestre. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela atenção. E seja sempre bem-vindo aqui no nosso projeto, na nossa casa, tá bom? A casa é sua. Forte abraço. Valeu, galera. Abraços. Fiquem com Deus. Boa amanhã. noite. Nos vemos amanhã, se eu conseguir ter uma noite de sono decente, às 8 da manhã, para mais um Morning Call do Projeto 10%. Beleza?